Olá, almas curiosas! Meu nome é Ariel, mas pode me chamar de Ari. E no vídeo de hoje eu trouxe 4 relatos de pessoas que tiveram sonhos premonitórios. Sonhos que, na verdade, são uma revelação de que algo vai acontecer. E se eu fosse você, eu nem sonhava em perder esse vídeo. Então fica aqui que eu te conto tudo. Oi, almas curiosas! É um prazer ter vocês por aqui. E como vocês estão? E me contem, tem aí algum fã da série de filmes Premonição? Eu não sei vocês, mas eu adoro aqueles filmes. E vocês sabiam que premonições são reais? É claro que não é tão cinematográfico e mortífero quanto nos filmes, né, pessoal? Mas na maioria das vezes as premonições elas vêm em sonhos e são coisas bem singelas que talvez pessoas menos atentas nem percebam. Mas e você, já teve algum sonho premonitório? Conta pra gente aqui nos comentários. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa aquele like maroto logo agora no comecinho do vídeo que me ajuda demais, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal e compartilha também esse vídeo com outras almas curiosas. E se por acaso você tiver algum relato sobrenatural por aí, que gostaria de ver sendo contado aqui no canal, me envia no e-mail que fica aqui na descrição do vídeo. Afinal, algumas histórias não têm explicação, mas precisam ser contadas. Sem mais delongas, vamos aos relatos? Pessoal, o primeiro relato do vídeo de hoje, quem conta sou eu mesma. É um relato da minha família, mais especificamente do meu avô. E eu tenho aí vários relatos sobrenaturais que eu ainda não trouxe para vocês acreditam? Eu até pensei em fazer um vídeo somente com os meus relatos sobrenaturais, mas eu fiquei em dúvida se seria uma boa ideia e eu queria saber a opinião de vocês. Se sim, comenta aqui sim para eu fazer esse vídeo para vocês. E vamos ao meu relato. A família do meu avô tinha como tradição uma oração poderosa de proteção, mas sabiam que se essa oração fosse feita 3 vezes por dia, a pessoa receberia um aviso de um anjo em sonho, alertando sobre o dia exato de sua morte, com 3 dias de antecedência. Meu avô fazia essa oração diariamente por 3 vezes, como era a recomendação se desejasse saber o dia da morte. E sim, 3 dias antes de falecer, ele chamou minha avó, minha mãe, meu tio e tias e revelou que ele tinha 3 dias de vida a partir daquele dia. E infelizmente ele partiu nessa data prevista. E como era tradição, ele também passou para todos os filhos essa oração e a recomendação caso queiram saber do dia da morte, inclusive para minha mãe, e minha mãe já me repassou. Então eu faço essa oração somente uma vez por dia como proteção mesmo, porque sinceramente eu não quero saber o dia que vou partir, pessoal. E vocês? E aí, pessoal, gostaram do relato da minha família? Realmente a gente tem essa oração que é passada de geração em geração. E eu mesma só faço por proteção, porque, como eu disse, eu não quero saber o dia que eu vou partir. Eu não vou compartilhar essa oração com vocês, porque é de família mesmo. Mas vocês gostariam de saber o dia que vocês iam partir, assim, com antecedência? Às vezes tem coisa pra resolver, né? Mas eu tenho medo, eu não quero saber não. E vamos ao nosso próximo relato. Eu e meu marido somos casados há mais de 50 anos. E há uns 30 anos possuímos uma chácara fora da cidade. Nós íamos para lá quase todo fim de semana e nosso plano era nos mudar para lá quando nos aposentássemos. E assim que aposentamos, foi isso que fizemos. Como
lá é uma espécie de condomínio com várias chácaras, existe água encanada. Mas na época em que nos mudamos, percebemos que o abastecimento era bem ruim e com frequência havia falta de água. Isso não tinha sido problema antes, pois como só íamos aos fins de semana, era tempo de sobra para a caixa encher, mesmo que devagar. Aí resolvemos furar uma cisterna. Meu marido descobriu 2 homens que faziam esse serviço lá na região e os contratou. Disseram que ali era bom de água e por isso não tinha necessidade de a cisterna ser funda. No dia marcado, eles apareceram e cavaram bastante. No fim do dia, deixaram um buraco de uns 3 metros já com um pouco de água no fundo. Naquela noite, o silêncio na chácara era absoluto. Eu e meu marido, cansados da semana, fomos dormir cedo. E foi aí que a coisa estranha aconteceu. Naquele dia à noite, tudo foi normal. Jantamos, assistimos TV e fomos dormir. Mas no meio da noite eu tive um sonho estranho. Sonhei que estava andando pelo quintal da nossa chácara. Era uma noite bem clara, como se fosse noite de lua cheia. E o estranho é que tudo era gigante para mim. O capim quase batia no meu rosto. Vasos de planta eram do meu tamanho. E o banco era maior que eu. E apesar de ser pequena, eu andava muito rápido. E eu olhava de perto tudo que tinha no quintal, como se estivesse procurando alguma coisa. E nessa pressa que eu não sabia explicar, fui me aproximando da cisterna. Mas no sonho eu não sabia que aquilo era uma cisterna e fui chegando perto desavisada. Subi no monte de terra que tinha sido escavada e quando fui olhar dentro do buraco, a terra deslizou e eu caí. Senti aquele frio na barriga. Sabe aquela sensação de quando a gente sonha que tá caindo? Foi essa. Nesse momento, eu acordei com o coração acelerado. Virei pro lado e meu marido já estava acordado e aí ele me perguntou: "Você teve um pesadelo?" E eu respondi que tinha tido um sonho esquisito. Não chegava a ser um pesadelo, mas que foi ruim. E aí eu comecei a contar para ele meu sonho, igual contei aqui antes. Mas logo que comecei a contar, ele já fez uma cara de surpreso e me falou: "Isso está muito parecido com o meu sonho." Eu continuei contando, mas antes de chegar ao final, ele foi ficando ainda mais surpreso e falou: "Isso também aconteceu no meu sonho." E eu respondi também surpresa e comentei: "Nossa, mas é muita coincidência a gente ter sonhos tão parecidos assim." E aí ele me perguntou: "E no final do seu sonho você chegou perto da cisterna, escorregou e caiu lá dentro?" Nessa hora, eu arregalei os olhos e perguntei a ele: "Mas como que você sabe disso?" E ele respondeu: "Eu tô te falando, a gente sonhou o mesmo sonho, igualzinho." Aí nós dois fomos ficando um tempo ali, olhando um pro outro e muito impressionados por ter sonhado quase a mesma coisa e quase ao mesmo tempo. Ficamos processando a informação e tentando encontrar uma explicação para aquilo. E como não achávamos explicação nenhuma, eu fiquei convencida que aquilo era um tipo de sinal divino. Pensei que uma criança pudesse ter caído na cisterna e Deus nos avisou para que nós salvássemos ela. Aí eu disse ao meu marido que precisávamos ir lá ver. Ele não queria sair da cama para ir no quintal de madrugada. Mas aquela coincidência era estranha demais e eu convenci ele que aquilo só podia ser um sinal divino. Então acendemos as luzes, pegamos uma lanterna e fomos até a cisterna. Eu fui com o coração na mão, torcendo para não ter uma criança lá dentro, mas já me preparando para o pior. Quando fomos chegando perto, começamos a escutar uns barulhos vindo de dentro da cisterna.
e era um choro bem baixinho e barulho de alguma coisa mexendo na água. Claramente tinha alguém lá dentro. Aí nós corremos até a cisterna. Eu já comecei a rezar naquela hora mesmo, pedindo a Deus para que a criança estivesse bem. Meu marido chegou na beira e clareou o fundo com a lanterna. E aí, quando vimos, era um cachorro. Ele não era grande e parecia ser meio filhote. Estava assustado e arranhando a parede da cisterna como se estivesse querendo escalar. Assim que ele nos viu, ficou super feliz e começou a latir para nós sem parar, como se estivéssemos pedindo para tirar ele dali. Os homens que estavam furando a cisterna deixaram a maioria das coisas deles lá do lado, incluindo uma escada que meu marido usou para descer até o fundo e resgatar o cachorrinho. Quando ele saiu, não conseguia se conter de alegria e ficou pulando nas nossas pernas e abanando o rabo para nós. Fomos voltando para a casa e ele foi nos acompanhando. Quando chegamos na varanda, conversamos sobre o que fazer e decidimos pôr uns panos para ele dormir, um pouco de água e comida. Ele começou a comer na mesma hora e parecia bem. Então resolvemos deixar ele ali e fomos deitar. Quando subimos para o quarto, falei com meu marido que acreditava que Deus tinha enviado aquele cachorro para nós. Ele me disse que até acreditava que os sonhos eram um sinal para salvar o cachorro, mas que ele deveria ser de alguém da vizinhança e provavelmente iria voltar para a casa dele durante a noite. Mas pela manhã, ele ainda estava lá e quando eu abri a porta, ele veio até mim com a mesma alegria de antes. Meu marido não se convenceu, então colocamos ele no carro e saímos pela vizinhança, perguntando se alguém era o dono do cachorro ou se sabia quem era o dono. Mas ninguém nunca tinha nem visto ele antes. E convenci meu marido a ficar com ele, só a tal dono aparecia. Meu marido não gostou muito dessa ideia, mas ele não teve opção. E isso já faz 4 anos. Meu marido, que antes nem queria o bichinho, se apegou rapidamente e deu a ele o nome de Bruce, por causa do Batman que caiu no buraco escuro. E Bruce se tornou um companheiro incrível, trazendo alegria para nossa casa. Assim, nós entendemos que nada daquilo foi coincidência. O Bruce foi enviado para nós, para não deixar 2 velhos sozinhos numa casa isolada. Afinal, pela distância, não víamos mais nossos netos com tanta frequência quanto antes. Hoje, sempre brinco com meu marido dizendo: "E se o dono do Bruce aparecer?" E ele sempre responde: "Mais fácil ele levar você do que o cachorro." Ai, já cansei de ver casos de gente que não queria um cachorro e depois pega e não larga o bicho de jeito nenhum. Nossa, sobre esse relato em si, o que eu achei mais interessante de tudo foi a premonição em dupla, porque a mulher e o marido tiveram o mesmo sonho, né? E ao mesmo tempo. E vocês, o que vocês acharam? E vamos ao próximo relato. Oi, Ari, tudo bem, querida? Caí de paraquedas aqui no seu canal e já vi vários vídeos, pois dá pra ver que você faz tudo muito bem feito. Seus relatos são muito bons e creio que o meu está à altura. Mas não vou citar nomes porque não quero criar uma guerra na minha família. E você vai concordar comigo quando ler. Vamos lá, então? Uns anos atrás, fui num fim de semana para minha cidade natal visitar minha mãe e minha família, coisa que eu fazia sempre, pois era perto. Só que aí eu tive um sonho que à primeira vista pareceu um sonho comum. No sonho, eu estava na casa da minha avó e a família toda estava reunida lá, como se fosse fim de ano. E aí, todos estavam rezando na sala, mas eu estava num dos quartos. A porta estava meio aberta e por ela eu vi meu tio chegando de viagem.
Ele também não morava lá na nossa cidade natal, mas não via a mulher dele e nem os meus primos. Aí meu tio passou direto pela sala, onde todos estavam rezando, e veio até o quarto em que eu estava. Ele entrou sorrindo para me cumprimentar. Só que quando ele entrou, ele estava de mãos dadas com uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Eu cumprimentei ele, mas quando ele veio me apresentar a mulher, eu fiquei muito brava. Eu olhei para ela de cima a baixo, virei para ele e disse: Eu não vou cumprimentar essa mulher, não. Você não tem vergonha de vir aqui com ela? E isso é tudo que eu lembro do sonho. Não foi daqueles sonhos que você acorda na hora e lembra tudo. Foi um sonho comum que você lembra um pedaço no dia seguinte. E agora eu vou te contextualizar sobre esse meu tio para você entender a importância desse sonho. Meu tio era o caçula e por isso foi o mais mimado entre minha mãe e meus tios. E obviamente que ele se tornou o problemático da família. Uma das coisas que ele fez foi arrumar uma mulher e ter 2 filhos com ela sem se casar. E aí, belo dia, ele fez as malas e disse que ia viajar a trabalho, coisa que ele fazia mesmo. Só que dessa vez ele não voltou, ficou lá nessa cidade. E aí descobriu-se que ele tinha uma amante lá e foi para lá morar com ela. E ela virou a nova mulher dele, que ele também não se casou e que teve outros 2 filhos. Por esse motivo, achei aquele sonho interessante e resolvi contar para minha mãe quando acordei. Ela ficou ouvindo tudo com bastante atenção e com uma cara séria que eu até estranhei. Quando terminei, ela falou brava: Eu já tive esse mesmo sonho que você teve 2 vezes. Isso é sonho premonitório. Conhecendo seu tio, ele já tá com outra mulher. E aí a gente ficou na cozinha debatendo se tinha algum indício de que meu tio estava traindo a segunda mulher dele e já querendo começar a terceira família. Mas resolvemos não comentar nada daquilo com ninguém. Afinal, não ia adiantar nada e mesmo que estivéssemos certas, nós é que seríamos as vilãs da história, já que a família adorava passar pano pro meu tio. Aí, passa um tempo e a gente até esqueceu desse sonho. Só que belo dia, novamente quando fui visitar minha mãe, chega a fofoca. Meu tio tinha largado a segunda mulher para ficar com outra amante. Quando ouvi aquilo, lembrei do sonho, mas achei que era só coincidência. Afinal, meu tio fazer isso não me surpreende. Mas quando nos mostraram o Instagram da amante, eu e minha mãe quase caímos para trás. Ela era igualzinha a mulher do nosso sonho. Mesmo tom de pele, mesma cor e corte de cabelo. Era ela. Minha mãe ficou tão brava com a situação que nem conseguiu ficar surpresa. Já eu fiquei chocada com aquilo. Meu sonho tinha previsto o futuro. Como que pode uma coisa dessas? Depois disso, eu comecei a prestar mais atenção nos meus sonhos e até passei a anotar os que acho mais prováveis de ser uma premonição. Mas até agora nenhum outro se concretizou. Fico pensando se não é com minha mãe que isso acontece e eu só puxei a energia dela naquele dia. De toda forma, acho que meu relato é muito bom e espero que você leia. Um beijo e muito sucesso! Muito obrigada por compartilhar seu relato. Eu fico assim sem palavras para agradecer tanto carinho e fico aí imensamente feliz que você tenha caído aqui de paraquedas e esteja acompanhando o canal. Muito obrigada também por compartilhar sua história com a gente. E que situação, hein, que você e sua mãe ficaram. Porque se fala era ruim, se não fala era pior. Eu achei que essa premonição não ajudou muito, né? Mas rendeu um relato aí incrível pra gente. Muito obrigada. Essa história aconteceu uns anos atrás,
quando eu trabalhava na ArcelorMittal Tubarão, aqui em Serra, no Espírito Santo. Quem é da região sabe que a planta é gigante e o ritmo lá é sério. Eu tinha uma rotina sagrada. Acordava cedo, tomava meu café e ia para o ponto esperar o ônibus da empresa, que passava pontualmente. Eu nunca atrasava e me orgulhava disso. Aí um dia eu tive um sonho. No sonho, eu estava lá no meu ponto de sempre, com o uniforme e esperando o ônibus. Eu olhava para o relógio e os minutos passavam voando, mas nada do ônibus aparecer. E eu começava a suar frio de nervoso. No sonho, a cena cortava e eu já aparecia chegando na fábrica super atrasado. Meu chefe, que na vida real até que era gente boa, no sonho estava virado no bicho. Ele gritava comigo na frente de todo mundo, dizia que eu era irresponsável e aquela humilhação toda. Eu acordei num pulo e com o coração na boca, achando que tinha perdido a hora mesmo. Olhei no celular e o despertador nem tinha tocado ainda. Faltavam uns 20 minutos para a hora que eu costumava levantar. Tentei voltar a dormir, mas quem disse que eu consegui? Aquela sensação ruim do sonho, a imagem do chefe gritando e a aflição de ficar plantado no ponto não saíam da minha cabeça. Eu fiquei cismado e sabe quando você sente que o dia já começou errado? Levantei, tomei um banho para tirar o suor e na hora de sair tomei uma decisão do nada. Pensei, quer saber? Hoje eu não vou depender de ônibus não. Vai que esse sonho é um aviso que eu vou perder esse ônibus por algum motivo. Eu não tô afim de estresse hoje. Peguei a chave da minha moto, que eu costumava usar só no fim de semana ou para resolver coisa rápida, e fui para a planta nela. A viagem foi tranquila. O trânsito fluiu bem e eu cheguei na portaria da Arcelor muito adiantado. Deu tempo até de tomar um segundo café na cantina lendo as notícias no celular. Eu estava numa paz absoluta. Deu o horário do início do turno e eu fui para minha área. Comecei a trabalhar e percebi que estava tudo meio vazio. Passou 10, 15 minutos e nada da galera que pegava a mesma rota que eu chegar. Quando já tinha passado quase meia hora do início do expediente, começa a chegar o pessoal. Tudo esbaforido, suado e com cara de estresse. Perguntei para o meu colega de setor, que vinha no mesmo ônibus que eu, o que tinha acontecido. E aí ele contou que o ônibus já estava pegando a avenida quando dois carros da frente bateram um na traseira do outro e o motorista, para desviar, jogou o ônibus para o acostamento. Bateu a roda no meio-fio e estourou o pneu. Ninguém se machucou, graças a Deus, mas o ônibus não podia sair do lugar. Aí o pessoal teve que ficar lá esperando outro ônibus buscar eles e chegaram atrasados por causa disso. E mesmo não sendo culpa deles, o serviço estava atrasado e os gerentes já estavam estressados. Eu fiquei paralisada ouvindo aquilo. Era muita coincidência. No meu sonho, o ônibus não passava e eu me atrasava. Na vida real, o ônibus passou, mas por causa do acidente, todo mundo se atrasou. Tinha essa diferença, mas se eu estivesse naquele ônibus, eu teria me atrasado igualzinho no sonho. E o estresse que eu senti dormindo, meus colegas sentiram acordados. Acho que meu anjo da guarda viu que eu não estava num bom dia para passar perrengue e resolveu me mandar esse spoiler durante a noite para eu pegar a moto. Então, pessoal, esse é aí um exemplo de uma premonição mais singela, de algo mais trivial. E eu acho que se esse sonho tivesse acontecido, por exemplo, um mês antes do ocorrido, talvez o moço nem tivesse ligado os fatos à premonição e ela passaria despercebida, que é o que eu acho que acontece na maioria das vezes. E vocês, o que vocês acham?
Gostaram dos relatos de hoje? E caso você ainda não tenha assistido aos outros vídeos aqui do canal, eu já vou deixar um separado aqui especialmente para você. E tem também a playlist, que é só você clicar para assistir a todos os vídeos aqui do canal. Um beijo e até o próximo Sobrenatural com Ariel.